vou tentar gravar para vocês um vídeo simples e objetivo do como que você tem que se posicionar se você foi multado. Tá? O meu linguajar é com base em uma conversa franca com uma pessoa leiga, colega. O operador de direito, se o operador de direito quiser uma questão mais técnica, escreva para o site. Mas basicamente é o seguinte: se você foi parado numa multa de trânsito, mas vamos falar aqui no caso da lei seca, você tem que levar em consideração que não basta simplesmente você ficar discutindo que você não fez o teste. Nós temos quem fez o teste e quem não fez o teste. Para que serve o teste? O teste do etilômetro, que as pessoas falam, eu fiz o teste do bafômetro. As pessoas entendem o seguinte: muitos advogados também não entendem isso e dizem que as pessoas não são obrigadas a produzir provas contra si mesmas. Isso daí não tem nada a ver com multa de trânsito, com a questão administrativa, porque no trânsito o direito individual ele é deixado de lado em benefício do direito da coletividade. O que está em jogo no trânsito não é o seu direito individual de ir e vir, é o direito da segurança da coletividade. Então, em nome dessa segurança da coletividade, o direito de ônus, o direito de prova, o ônus da prova, quem tem que provar que não está alcoolizado não é o Estado, é você. Inverte o ônus. Não é direito criminal aqui, nem direito penal. Aqui é direito administrativo de trânsito. Você tem uma carteira de habilitação, você tem uma licença para dirigir. Você não tem o direito de dirigir. Dirigir não é um direito fundamental da Constituição. O direito fundamental na Constituição é de ir e vir. Você pode ir a pé, de bicicleta, de carona, né? De ônibus, de avião, de barco. Mas o direito de dirigir lancha, moto, carro, avião, você tem que ter uma licença para pilotar avião, licença para dirigir uma lancha, um barco, licença para dirigir. É que o documento do Detran está errado, eles não têm tempo de corrigir. É tanto dinheiro que ganham com multas que não sobra tempo para corrigir o formulário. Não é suspensão do direito de dirigir. É notificação, instauração do procedimento de suspensão ou cassação da licença de dirigir. Não se suspende o direito de dirigir, se suspende a licença. E quando você é parado numa fiscalização, você tem que provar que você tem a licença para dirigir. O senhor chega numa clínica, o senhor é médico? Sou. Me prove que o senhor é médico. Ele apresenta a licença do Conselho de Medicina para ele atuar como médico. Ele tem uma licença. Nós temos uma licença para atuar. Essa licença pode ser suspensa. Então, por exemplo, o senhor é dono desse carro? Sou. O senhor tem um documento desse carro? Tenho. Deixa eu ver. Não vou dar. Como assim não vai dar? Não sou obrigado a prova contrária. Não, senhor. Você tem que provar que o carro é teu. Você tem que provar que o carro é emprestado por alguém, que ele está licenciado. O que é um carro licenciado? Tem licença para circular. Com isso, não pode haver débitos, tem que haver licenciamento anual. A licença ainda tem que ser renovada. O veículo tem que ter licença. Quando você dirige um veículo, você tem que ter licença para dirigir. Não é direito de dirigir. Não existe direito de dirigir. Existe licença. Então, quando você recebe você é abordado na fiscalização, você tem que você fazer prova. Está aqui a licença do carro. Está aqui a minha licença de dirigir. O senhor está alcoolizado? Não. O senhor me faz o teste? Sim. Estou fazendo um teste para provar que eu não estou, exatamente para provar que eu não estou bêbado. Não faço um teste para provar que eu não estou alcoolizado. Eu faço um teste para provar que eu estou apto, estou enquadrado nas exigências da segurança viária. Na segurança viária, a lei diz que a pessoa alcoolizada é um risco é um risco administrativo ou penal, depende da quantidade quanto eu bebi. Então, na realidade, eu tenho que provar para o agente de trânsito que eu não bebi. Não é ele que tem que provar que eu bebi. Por quê? Porque aqui não é direito criminal, aqui é direito administrativo. Inverte. Então, como é que ficaria então um bandido que veio com o carro roubado? Ô, se o carro é seu? Não. O carro é seu? Ah, não sou obrigado a fazer prova. Mas o carro é roubado? O carro não está licenciado? Me dá o documento do carro. Não vou dar. Me dá sua carteira de habilitação. Não vou dar. Não, tem que dar. Você tem que fazer prova que você é habilitado. Você tem que fazer prova que o carro é licenciado. Você tem que fazer prova que você não está alcoolizado.
Então, o teste de bafômetro, o teste de etilômetro, na realidade, é um compromisso, é um simples teste. Nada além de um teste. Ó, tá aqui, ó, tô soprando, não bebi. Agora, se você bebeu, não vai soprar o aparelho. Por que você vai assoprar se você bebeu? Se você bebeu e você assoprar, você vai ser enquadrado numa infração administrativa ou vai ser enquadrado numa questão penal criminal de acordo com o índice quantitativo. O que se existe muita discussão. O que se existe a discussão é o seguinte: o que é mais importante? Quanto eu bebi, muito ou pouco, a dosagem, a quantidade de álcool expelido por litro de ar, litro de sangue, ou a minha atitude? Porque às vezes tem pessoa que tomou 2 copos de cerveja, ingeriu 2 copos de cerveja e fica completamente alcoolizado. E tem pessoas que bebem 6 garrafas de cerveja e fica absolutamente normal. E aquela pessoa que às vezes tomou 5 garrafas de cerveja, ele dirige normalmente. Essa é a verdade, vamos deixar de hipocrisia, porque até candidatos da presidência da república não sopram o teste. Então vamos deixar de hipocrisia, mas nem os senadores que fizeram a lei, aprovaram a lei, se submetem ao teste. São hipócritas mesmo, vocês são hipócritas. Vocês que fazem a lei e punem aqueles que não assopram, depois vocês são absolvidos. Vocês fazem leis e não cumprem as leis e querem punir o povo. Mas essa é uma outra discussão. Porém, você tem que fazer o teste. Se você não fez o teste, aí existe uma presunção que também não poderia haver, porque a Constituição diz que a presunção é de inocência. E aqui no direito administrativo, a presunção é de culpa. Já que você não quer fazer o teste, o agente de trânsito presume que você está alcoolizado. Então veja que nesse direito administrativo de trânsito tem muitas mudanças. O efeito é inverso. Você tem que fazer o teste. Agora, se você não fez o teste, você não pode dizer: eu não fiz o teste, não posso ser processado. Esse processado, que às vezes as pessoas falam, é uma confusão. Uma coisa é o processo criminal, outra coisa é o processo administrativo. Não fazer o teste é uma infração administrativa. Agora a questão é a seguinte: a infração administrativa, na lei diz o seguinte: não é infração administrativa recusar o teste. O que é infração administrativa é dirigir alcoolizado. Então entra uma discussão judicial. Se a pessoa foi enquadrada da maneira correta, é isso que muitos juristas não sabem discutir. Porque fica fazendo direito penal. No direito penal, se não tem a prova, a pessoa não soprou o bafômetro, e o policial geralmente não faz outra prova, ele não faz as provas corretas, não leva no IML, a maioria não leva no IML, tinha que levar para o IML, fazer o exame de sangue. Eu já vi casos que a pessoa constatou faixa criminal no resultado do aparelho, foi levado para a delegacia, o delegado se negou a auto-indiciá-lo criminalmente. Eu tenho casos concretos aqui, comprovados. Isso aqui é prática, aqui na teoria, aqui é prática processual, aqui é campo de guerra. Aqui é como diz o professor Luiz Flávio Gomes, aqui não é Brasil, aqui é o Brasil que estão. Aqui é uma verdadeira bagunça, aqui as leis funcionam para uns de uma forma, para outros de outra. Eu tenho vários tipos de procedimentos diferentes para situações iguais, julgamentos diferentes para situações iguais. Aí vemos o Brasil que estão, nas palavras do meu professor, da qual leio, cultuo, sigo e como todos os livros, doutor Luiz Flávio Gomes, que é uma pessoa que você quer ser inteligente na área de trânsito, você tem que lê-lo. É uma das poucas pessoas que se propõe a falar com capacidade sobre esse assunto. Professor Luiz Flávio Gomes, e temos também o Dr. Júliver, capitão da Polícia Militar de São Paulo, que é professor de direito de trânsito, né? Foi meu professor, tenho orgulho disso, de ter aprendido com o melhor profissional da área no Brasil de trânsito. Essa é a pessoa que deveria ser o presidente do CONTRAN, na minha opinião pessoal. Mas nem o professor aceita e nem, evidentemente, os polícias vão colocar. Porque com certeza muita coisa ia mudar nas leis de trânsito. Pelo menos uma padronização. Tem que haver uma padronização. O policial aqui no interior do Paraná age de um jeito, no interior de São Paulo age de outro, na capital do Amapá age de outro. Não tem uma padronização. Quando você não faz o teste do etilômetro ou do bafômetro, você não faz o teste, aí entra a grande dúvida.
É esse o assunto desse vídeo, que eu tô falando várias coisas, mas aqui é para levantar a poeira, para as pessoas começarem a pensar, porque são bilhões de reais em infração de trânsito, bilhões, bilhões. Eu não estou falando aqui de 100 mil reais, não, eu estou falando de 3, 4 bilhões estamos de reais por ano em multas de trânsito que não são aplicadas nas escolas, na educação. Então o grande problema é infração de trânsito. Dirigir alcoolizado? Ou sob efeito de álcool? Ou é infração de trânsito se recusar? O que está ocorrendo é que muitas pessoas estão sendo autuadas por se recusar a fazer o teste. Aí muda o paradigma da infração. A abordagem, o procedimento, a multa e a infração, ela tem que ser pautada no seguinte aspecto: dirigir sob efeito de álcool e dirigir embriagado. Bêbado é uma coisa, embriagado é outra, sob efeito de álcool é outra, com álcool no sangue é outra. Existem vários níveis de, né, conforme a Constituição diz, de a gente usar o princípio, né, da proporcionalidade das coisas, o objetivo da lei, tudo tem que ser pesado. O que está acontecendo é que 90% das pessoas que estão sendo autuadas por infração da lei seca é porque se recusaram. Então o policial age assim: você vai fazer o teste? Não, não vou fazer o teste. Então eu vou te multar. Esse é o paradigma. Mas não fazer o teste, recusar-se a fazer um teste, não é infração de trânsito. É isso que eu estou tentando mostrar. Quando você se recusa, você é autuado. Mas a autuação não é pela recusa. A autuação tem que ser por estar embriagado, por estar com álcool. É aí que se esbarra a discussão. É aí que se esbarra a discussão. É em cima disso que eu trabalho. É claro que se tiver um erro na auto-infração vai ser explorado. Um erro no procedimento do agente. O auto de infração muitas vezes está correto, mas o procedimento também está correto. Como vencer? No decorrer do processo, que defesa, tem sites que vendem defesa pronta, isso é um absurdo, mas o processo de defesa de lei seca, o processo de defesa, ele é um processo, ele tem auto de infração, defesa prévia, recurso à JARE, recurso ao CETRAN, processo na vara federal. Mas entre um recurso e outro existem atos interlocutórios, requerimentos, petições, perguntas, existem uma série de procedimentos que a lei permite, que não se divulga e ninguém nem está sabendo. Você tem que questionar uma série de detalhes paralelos, interlocutórios, questões processuais, porque muitas vezes o auto, como eu falei, o auto de infração está certo, o auto de infração está perfeito, o procedimento do agente de trânsito está correto, está tudo correto. Como que você vai vencer? Você vence no processo, porque o processo também é um instrumento jurídico de punição do cidadão. Se esse instrumento não for manuseado da maneira correta, as perguntas que eu fizer não forem respondidas da maneira como eu as fizer, se os prazos não forem respeitados, se os períodos de julgamento, se os requerimentos, se os ofícios contiver vícios de formalidade, o processo tiver alguma imperfeição, tudo cai por terra. É esse o princípio que se derruba um processo de lei seca, um processo de trânsito, uma multa de trânsito. Não é como muitos pensam, pega uma defesinha pronta, põe os dados, muda o nome e endereço e dá entrada. Não é, porque muitas vezes, como eu falei, atos interlocutórios. Entre uma instância e outra existem atos, requerimentos, perguntas, pedidos, petições interlocutórios. Tem que estudar, não é assim não, como muitos pensam. Da entrada está resolvido, definido, indefinido. A forma que o julgador julga tem que ser perfeita, ele tem que estar devidamente preencher os requisitos da JARE. A JARE tem que preencher os requisitos de organização e de estrutura. O CETRAN tem que estar com todos os requisitos preenchidos. Os agentes de trânsito tem que estar com as devidas portarias, tem que ser nomeado agente de trânsito, não pode estar de folga. Então ele tem que ter respeito, ele tem que ter um compromisso com o direito administrativo. O direito administrativo diz como tem que ser feito. Se ele fizer qualquer coisa que não está previsto, passou, é nulo, cai por terra a sua fé pública. Ok? Esse é o trabalho de defesa de um processo de trânsito. Tá? O processo de defesa é um processo.
trânsito, multa de trânsito, não é uma cartinha aí que você faz à mão como o Detran, dá um papelzinho, ó, faz a defesa, tem um formuláriozinho pronto, faz a defesa à mão. Não, senhor, tem que estudar direito administrativo, direito penal, direito comparado entre administrativo. Tem questões até tributárias que se discutem a prescrição de valores de multa para pagar. Questões constitucionais, questões administrativas. Existem princípios fundamentais, existe processo administrativo federal envolvido nas questões análogas que estão em branco, existe o processo administrativo federal, existe processo penal comparado, existe a questão criminal de pequenas causas, existe questões que são tratadas pela Lei 9.099/95. Existe uma série de detalhes, existe questão de perícia em acidente de trânsito. Então uma multa de trânsito, por mais simples que seja, não é simplesmente fazer uma defesinha e mandar o jogador julgar. O jogador também não pode simplesmente falar, não conheço porque está fora do prazo, é intempestivo, é revel. Você pode ser revel na defesa prévia e recorrer na jare. Você pode ser revel na defesa prévia da suspensão e fazer um recurso. Você tem o direito de ter uma sentença fundamentada. A decisão, sentença juiz, a decisão administrativa, que não faz coisa julgada, somente administrativa, que ela pode ser revista no judiciário, ela tem que vir fundamentada e motivada. Fundamentada e motivada, não é simplesmente deferido, indeferido e ponto final. Existem prazos para responder às petições, viu? Então é por isso que tem que estudar e estudar bastante. Não é com 5, 10 reais que você vai resolver uma multa de bafômetro, não. E não ficar discutindo que bebeu, que não bebeu, esse assunto não é o mais importante. As questões, os princípios fundamentais. E se você bebeu, não dirija. Ah, então ele está falando isso que ele quer que beba. Não estou mandando ninguém dirigir após beber. Eu estou dizendo que se você bebeu, se você pegar o carro e dirigir e você bebeu, não faça o teste. O que você vai fazer? Você vai provar que você bebeu? Simplesmente fala, bebi, não vou fazer o teste. Você pode negar. Negar já é um direito constitucional, você pode negar. Eu não estou falando para você fazer isso. Mas se você passar por essa situação, o que você vai fazer? Você tem que se defender. Agora não vamos fazer defesinhas, né, esdrúxulas. Eu não fiz o teste. Não é isso. Você tem que fazer o teste. Você tem que fazer a prova que você não está alcoolizado. E se você acha que você não bebeu e você não quer fazer o bafômetro, então vá até o IML e prove que você não bebeu. Agora, se você bebeu, não adianta você fazer o teste, fazer IML, que você vai ser preso. Até preso você pode ser. Né? Okay? Então, quando você quer fazer uma defesa de multa lei seca, você tem que discutir princípios, procedimentos, existe um processo. Né? Me vende uma defesa pronta aí por 100 reais. Pague aqui, já baixa o modelo pronto, muda os seus dados. Não adianta fazer isso. Isso daí não tem condições, a menor condição de você fazer uma defesa de lei seca dessa forma. Tem que fazer um processo analisado. É claro que às vezes ele fica igual, chega um ponto que mais de 5 mil processos, alguns processos acabam ficando igual, mas tem que ser refletido cada caso. Esse caso é igual a esse caso é igual a esse, então vamos fazer esses procedimentos. Chegam lá que os procedimentos eles ficam iguais, mas houve uma reflexão, um raciocínio, e durante o processo tem que ver como que o julgador vai agir. Cada julgador age de um jeito, cada órgão, cada município julga de um jeito. Então você tem que ir mudando o processo conforme o julgador vai, a gente também vai atrás dele, fazendo perguntas, questionamentos, e todos têm que ser respondidos. Então o mais importante do recurso de multa, bafômetro, lei seca, suspensão do CNH, não importa, não é a defesa tão somente, é o processo. Como que você manuseia o processo, como que você faz os atos interlocutórios, como que você recorre, como é pedido de revisão, como que você pega os erros de formalidade e derruba tudo no judicial. É isso que é importante, ok? ricardoadan@gmail.com, multiradar.com.br. Obrigado.